Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Mônica e estamos aqui para a segunda unidade da disciplina de Gestão do Conhecimento. Nessa unidade, nós vamos trabalhar justamente essa temática, a gestão do conhecimento. E eu gostaria de convidar você ao quadro para que a gente possa contextualizar esse nosso encontro de hoje. A contextualização, então, da teleaula. Bom, nós vamos aqui trabalhar alguns temas bastante relevantes no que diz respeito ao gerenciamento do conhecimento dentro das organizações. Por isso, nós vamos falar da criação do conhecimento organizacional, né, esse conhecimento que se cria dentro das organizações, o que nos mostra que o conhecimento ele percorre todas as esferas da organização, né? Então, a gente vai ver essa criação do conhecimento organizacional, como ocorre, quais são os benefícios para a organização. Também vamos falar a respeito da criação do conhecimento interorganizacional. Então, ele além de percorrer todas as esferas da organização, ele é vital também em todos os departamentos, em todas as áreas, né? Nós vamos aqui ver essa criação do conhecimento interorganizacional. Vamos falar de modelos de conhecimento. E a gente vai conhecer o modelo de conversão do conhecimento, que é conhecido como SESI, né? Que é do Nonaka e Takeuchi. E criação de contextos favoráveis também para a criação do conhecimento. Então, você vai aprender sobre a criação de ambientes favoráveis, não somente para a criação do conhecimento, mas para o gerenciamento desse conhecimento. E você vai ter a oportunidade também de saber ali, né, qual que é essa diferença, né, entre a criação e a gestão do conhecimento. Como que a gente gerencia o conhecimento, né, dentro da esfera organizacional e por que é importante. Então, lá no próximo quadro, ainda contextualizando esse nosso encontro, gerir o conhecimento é um tema muito amplo, ele é complexo, né, porque nós estamos falando não só de informações, né, de dados que a gente tem dentro da organização, mas nós também vamos tratar aqui dessa interação entre as pessoas, né, porque o conhecimento ele é gerado a partir, então, das pessoas. Então, é um tema muito amplo, é um tema muito complexo e que requer uma série de mudanças na organização para que a implantação ocorra de uma maneira efetiva. Sabe-se, entretanto, que esse é um aspecto essencial para que a empresa possa crescer e se manter no mercado acirrado. Então, hoje muito se fala, né, que a base de uma vantagem competitiva sustentável, quer dizer, a empresa, ela conseguir a organização, ela conseguir permanecer por muito tempo, então se sustentar por muito tempo no mercado e sustentar de uma maneira competitiva, é muito importante que ela consiga utilizar os conhecimentos, né, que ela tem dentro da organização para gerar com isso inovação, para gerar essa vantagem para ela. Mas é necessário dar os primeiros passos em direção à gestão do conhecimento, né, para que se consiga isso. E aqui no nosso encontro, você já também deve aí, saber, né, que nós sempre buscamos associar os conteúdos, conceitos, né, teorias, esses conteúdos que você, aluno, vai podendo conhecer, estudar, aprender, a gente procura, então, correlacioná-los à atividade prática profissional. Então, conhecer, né, estudar esses conceitos, mas também refletir como que eles podem ser aplicados no cotidiano da atividade profissional, da sua atividade profissional. Então, como gestor, né, como que você pode aplicar esse conhecimento ali para resolver as situações do dia a dia dentro das organizações. E nós vamos fazer isso acompanhando situações aí da prática profissional. Para que a gente inicie, eu convido você a assistir o vídeo introdutório da nossa primeira sessão. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP
e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, vamos conhecer qual que é a temática, né, que nós vamos trabalhar nessa nossa primeira situação-problema, nessa primeira sessão dessa unidade da disciplina de gestão do conhecimento. Então, ali no quadro, convido você ao quadro, a temática é a criação do conhecimento organizacional. Né? Então, nós vamos aqui conhecer, né, o que está envolvido aí nessa criação do conhecimento organizacional e nós vamos também articular isso com uma situação dentro de uma empresa. Então, como que a gente pode trabalhar, né, essas questões aí que envolvem a criação do conhecimento organizacional. Então, para isso, continuando no quadro, passando já para o próximo, vamos lá. Nós vamos, então, aqui falar a respeito desse conhecimento, né? Vamos pensar a respeito do conhecimento. Como eu disse há pouco, o conhecimento hoje, ele é um grande diferencial. E quem produz conhecimento são as pessoas. Então, primeiro, né, por que o conhecimento é um grande diferencial? Porque hoje, né, esse diferencial, sempre que a gente fala em diferencial, a gente está falando do quê? Né? De como que uma empresa, uma organização, ela pode se diferenciar do seu concorrente. E por que ela precisa se diferenciar do seu concorrente? Porque o seu cliente, ele vai, então, procurar satisfazer uma determinada necessidade que ele tem através da relação que ele vai ter com uma empresa que ofereça uma solução para ele. E hoje nós temos muitas empresas oferecendo soluções para as necessidades dos consumidores. Então, ele tem que se diferenciar justamente para que esse cliente ele possa escolher a empresa dele, não a outra empresa, que pode oferecer uma solução igual, né, ou uma solução similar. Então, o que vai fazer, né, com que esse cliente ele vai escolher determinada empresa, o produto ou o serviço daquela organização e não de outra? Isso é que diferencia, né? Isso que vai fazer com que ele escolha é a diferença. E hoje, atualmente, essa vantagem, essa diferenciação, ela não está... É muito difícil a gente sustentar uma diferenciação de preço ou uma diferenciação a partir de uma qualidade de produto ou de tecnologia de fabricação. E por que isso é difícil de sustentar por muito tempo, né? Então, uma vantagem competitiva sustentável, uma diferenciação que possa ser sustentada por muito tempo. Porque hoje as coisas acontecem muito rápidas, de uma forma muito rápida. Então, muito rapidamente, se eu coloco uma inovação lá no mercado, o meu concorrente vai ver, ele vai, né, tá fazendo sucesso, está dando certo, ele vai copiar e ele vai oferecer igual, até um pouco melhor. Pode ser, então, um preço, né, similar, porque ele vai ter acesso, da mesma forma que a sua empresa, ao mesmo custo, né, da sua empresa. Ele pode, então, também ter uma tecnologia de produção, né? A tecnologia de produção também, ela fica cada vez mais acessível, porque ela fica cada vez mais barata, a qualidade do produto também. Então, o que está diferenciando as organizações é justamente o conhecimento, é a forma como eu vou organizar, como eu vou estabelecer estratégias, né? Como que eu vou estruturar a minha maneira de atender a necessidade do cliente. E isso vem através do conhecimento, vem através da capacidade criativa, inventiva, da inteligência. Então, voltando no quadro, o conhecimento, ele passa a ser esse grande diferencial competitivo. E quem produz esse conhecimento são as pessoas, né? Então, a máquina sozinha, ela não faz isso. São as pessoas que vão refletir a respeito, né, do que pode ser feito diferente, inventar, criar maneiras novas, e isso pode ser um grande diferencial. O conhecimento, ele é diferente da informação, né? Essa é uma outra questão também muito importante, né, para que você, aluno, tenha em mente. Olha, o conhecimento, ele é diferente da informação. Porque o conhecimento, ele guarda uma relação com crenças e compromissos. A mudança ocorre através do conflito e da oposição, que é o pensamento dialético. Então, o conhecimento, ele guarda uma relação com crenças, com compromissos, né? Então, eu conheço, eu sei como fazer, né? Eu sei determinada coisa. Então, a mudança desse conhecimento para um conhecimento novo, ele vai acontecer como? Né? Ele vai acontecer a partir, então, desse conflito e da oposição.
se eu não tenho conflito, se não tenho oposição, se está tudo bem, então não vai haver mudança. Então, no conhecimento, isso também acontece. Então, se eu conheço, né, eu tenho um determinado conhecimento, eu sei sobre uma determinada, como que funciona uma determinada coisa, essa mudança desse conhecimento ele vai acontecer quando chegar o quê? Né? Uma informação, um conhecimento oposto. Então, voltando ali no quadro. Uma oposição a isso. E aqui a gente vai falar do pensamento dialético, né? Então, o pensamento dialético, ele está justamente baseado nisso. Então, segundo esses autores, né, o Nonaka e Takeuchi, o uso estratégico da informação implica criar significado para a informação. Então, construir conhecimento, tomar decisão. E eles, então, também aqui, baseado nessa ideia do pensamento dialético, a criação do conhecimento, ela contém paradoxos, né? Então, porque o conhecimento que eu tenho, aquele conhecimento, então, né, ele é uma tese. Então, eu tenho ali um conhecimento acerca de algo, né, por exemplo, de como fazer determinada coisa, e eu tenho, então, essa tese. Bom, para haver mudança, né, a mudança vai ocorrer quando aparece, então, uma informação, um conhecimento, uma ideia, vamos pensar aqui numa ideia oposta, uma oposição. E esse pensamento dialético, né, ele vem lá do pensamento dialético de Hegel, que é um movimento, né, que uma ideia faz ao deixar de ser o que é para ser outra coisa. Então, ele parte de uma tese que vai, então, né, o passo seguinte seria a antítese, né? Então, uma contradição, uma maneira diferente. Então, um ponto inicial é a tese, ali no pensamento dialético, e daí eu vou ter uma oposição, né? Essa oposição que vai, então, aqui está relacionada com um conflito, e dessa oposição, dessas contradições, que vai gerar mudança e eu vou chegar na síntese. Então, a transformação, né, a criação do conhecimento, ele passa pelo pensamento dialético. A tese, na síntese, a tese e a antítese, elas vão se conciliar e, além disso, elas vão se transcender. Então, assim, eu vou criar um conhecimento novo. Então, o conhecimento, ele não parte do nada, né? Ele parte de um conhecimento já ali posto e ele vai, então, para ser transformado, normalmente vai acontecer por um conflito, né? Por aparecer algo novo que se opõe àquele conhecimento já anterior. E essa transformação, essa mudança, ela vai se dar quando eu, então, a partir da tese e da antítese, puder realizar uma síntese, aonde eu vou absorver algo do conhecimento anterior, algo desse conhecimento novo ali que se opõe, né? E essa conciliação, então, vai gerar algo que muitas vezes transcende aquele conhecimento. Isso a gente vê, né, nas formulações, nas teorizações, nas novas teorias, quando a gente pensa nos modelos de gestão das organizações. A gente não deixa tudo aquilo, né, que era conhecimento até então, joga tudo fora, para então pensar em algo novo, né? Não. Aquilo que a gente cria de novo tem sempre algo do conhecimento anterior ali, né? Então, é um avanço, é algo que vai para além, né? Mas que não parte do nada, né? Ele parte sempre de um conhecimento que já era dado ali. Então, assim também vai ser a criação do conhecimento dentro das organizações. Então, ali no próximo quadro, por isso que é importante, né? Vamos lá no quadro, então, vamos ao quadro. Então, né, a criação do conhecimento é um processo dinâmico, né? Você já pôde perceber ali que essa criação do conhecimento, ela é um processo dinâmico. Então, para uma organização colocar em prática a criação do conhecimento, é necessário contar com colaboradores engajados e comprometidos que ajudem a manter os seus valores. Então, dentro das organizações, como que eu vou fazer para que essa criação do conhecimento aconteça? Então, a primeira coisa a se pensar é justamente essa, né? Se o conhecimento, ele vem através das pessoas, então vai ser através das pessoas que trabalham na organização que esse conhecimento pode ser gerado. E ele só vai acontecer se as pessoas estiverem engajadas, estiverem, então, ali comprometidas, né,
não só com o trabalho que elas executam, mas em pensar sobre isso, né? Em se envolver sobre esse trabalho que executa, a maneira como ela pode realizar esse trabalho de uma forma melhor, esse engajamento também, essa disposição de estar compartilhando ou trabalhando em conjunto, né, com as outras pessoas também. Então, voltando nesse quadro ainda. Então, para uma organização colocar em prática a criação do conhecimento, é necessário contar com colaboradores engajados. Então, aqui a gente vê essa importância também da gestão de pessoas, né, dentro da organização, e comprometidos e que ajudem a manter os seus valores. Então, a organização, ela é um organismo vivo. Então, os autores, eles falam, olha, a gente tem que... eles pensam a organização como um organismo vivo, por isso dinâmico, né? Então, ele não está parado. E tem aí esse sentido coletivo de identidade, né? Um organismo vivo, nós temos esse sentido coletivo de identidade dos colaboradores, né? Então, plataformas de criação do conhecimento, é importante a gente ter plataformas de criação do conhecimento dentro da organização, porque o conhecimento ele não se cria no vácuo, né? Como a gente falou, olha, o conhecimento ele não se dá ali do nada, né? O conhecimento ele se dá a partir do outro conhecimento. E ele depende do encontro e da interação das pessoas. Então, a gestão do conhecimento, ela passa também por essa possibilidade de uma troca constante de informações, transformadas e enriquecidas pelas experiências compartilhadas. Então, quando a gente pensa no conhecimento organizacional, de onde que esse conhecimento vem? Ele vem das pessoas e como que ele se constrói, né? Ele se constrói no dia a dia. Quando as pessoas, então, estão ali engajadas, comprometidas com o seu trabalho e na execução do seu trabalho, elas, então, se deparam com desafios, se deparam com um pensamento, né, a respeito de uma maneira nova, de uma possibilidade nova de realizar o trabalho, com desafios que vão acontecendo, com problemas que vão aparecendo, aonde elas vão buscar soluções para esses problemas, né? Então, por isso, a gestão do conhecimento, ela pressupõe uma troca constante de informação. E essa troca constante de informações, né, que são informações que muitas vezes vão ser enriquecidas pelas experiências que eu posso compartilhar dentro da organização com as outras pessoas. Então, perceba que isso acaba acontecendo dentro da empresa. Mas para que isso possa se transformar num conhecimento organizacional, possa ser apropriado, né? A organização possa se apropriar desse conhecimento e até mesmo utilizá-lo, né, como a gente disse, como um diferencial, como uma vantagem competitiva, é importante que ela crie plataformas, né? Essa plataforma de criação do conhecimento, onde o conhecimento, né, possa ser não só criado, mas ele possa ser, de alguma forma, transformado no conhecimento organizacional, né? Ele possa ser incorporado. O que é essa transformação no conhecimento organizacional? Que ele possa ser incorporado a essa maneira de fazer da organização, a essas práticas da organização, né? Então, de como eu realizo meu trabalho, de que maneira que eu faço, né? Então, que possa isso ser apropriado dentro da área organizacional. Então, ali no próximo quadro, nós vamos conhecer uma situação, né? Então, a gente vai conhecer aqui uma empresa, porque a gente vai pensar assim, então tá, todos esses conceitos, essas teorias, né, a gente consegue compreender, mas como que isso se transporta lá, né, para o dia a dia da organização? Será que a gestão do conhecimento, né, quando a gente fala de gestão do conhecimento, das informações, né, muitas vezes a gente pode associar isso a algo relacionado, né, quando a gente fala de plataforma, né, em plataformas de criação de conhecimento, né? A gente pode pensar em tecnologia e muitas vezes pode passar, né, essa ideia de que esses conceitos eles só conseguem ser aplicados em situações muito complexas, em empresas muito grandes, né, em grandes empresas, em grandes corporações. Então, é muito importante, né, que você, aluno, perceba também que as teorias, os conceitos que você estuda, eles servem para qualquer tipo de organização. Se a gente está falando de gestão, qualquer organização, qualquer empresa, né, qualquer atividade empresarial, ela precisa ser gerenciada. E esse gerenciamento, ele deve, né, ser, então, aplicado, né, esses conceitos eles devem ser aplicados ali no dia a dia organizacional,
mas obviamente que adaptados à realidade de cada organização, aquilo que é viável, né? Então a gente tem que pensar no conceito que está ali e tentar então transpor para esse ambiente organizacional, pensando em como aplicá-lo para gerar o resultado esperado. E aqui a gente vai conhecer uma empresa que é uma empresa relativamente simples, que é a Bolo Brigadeiro. Então vamos lá no quadro. O que está acontecendo nessa empresa e que empresa que é essa? A empresa Bolo Brigadeiro, ela é uma confeitaria, né? Ela já se encontra aí no mercado de comércio de bolos caseiros. Então, é uma empresa que fabrica bolos caseiros. E ela já está no mercado, né? Fabrica bolo caseiro e doce há quase 10 anos, né? Então, olha só, ela não começou hoje, né? Ela já está se sustentando no mercado há um bom tempo, né? Então, isso mostra que ela tem um certo grau de competitividade no setor dela. E ela tem, né, as proprietárias, a Beth e a Marli, que elas iniciaram o negócio trabalhando sozinhas. Então, elas faziam essa confecção dos bolos, né? E vendiam também os bolos. Daí a empresa foi crescendo, foi dando certo. E elas faziam de tudo. Então, elas tanto produziam, né, quanto faziam as compras, quanto vendiam. Normalmente, as empresas começam assim. Né? Elas começam pequenas, elas começam a partir de um conhecimento técnico, né? que aquela pessoa tem. Então, por exemplo, a Marli e a Beth tinham um conhecimento técnico ali da confeitaria, né? Da cozinha. E muitas vezes essas pessoas, né, quando se começa uma empresa, ela tem ali um forte conhecimento técnico, mas tem muitas vezes um escasso conhecimento de gestão. E as coisas vão acontecendo, né? E as pessoas vão então dando respostas, achando soluções, né, para o dia a dia ali da empresa, nessa tentativa e erro, né, sem uma forma muito sistematizada de organizar ou de gerir a organização, a empresa. Então, voltando ali no quadro, e que provavelmente foi isso que aconteceu aqui no Bolo Brigadeiro. Elas faziam de tudo e a empresa foi prosperando e novos desafios chegaram. Qual que é a estrutura organizacional que hoje a Bolo Brigadeiro tem? Ela tem uma equipe de 8 pessoas trabalhando. Ela tem 2 confeiteiros, tem 2 ajudantes, tem um atendente de balcão, um caixa e as 2 sócias. Então, perceba que ela tem bastante gente lá, né? Então, muitas pessoas ali pensando, muitas pessoas com conhecimentos, com informações diferentes, né? Com habilidades e competências diferentes. Quando a gente pensa no confeiteiro, no ajudante, no atendente de balcão, né? Que é aquele que está mais em contato ali com o cliente, com o e a pessoa do caixa também, né? Então, nós temos aqui competências instaladas dentro dessa organização, conhecimentos, né? Muito diversos, muito diferentes. Mas o que está acontecendo, né, aqui na Bolo Brigadeiro? Vamos lá no próximo quadro. Então, quando elas faziam de tudo, né, quando elas começaram, elas conseguiam resolver de forma intuitiva, ao acaso, algumas com algum sucesso e outras vezes não, os problemas. E agora os problemas começaram a se acumular e as sócias não estão conseguindo solucionar, né, levando a empresa ao prejuízo. Então, embora ela esteja aí posicionada no mercado em que atua, a Bolo Brigadeiro, ela está sofrendo prejuízo de diferentes fontes. Então, elas já perceberam, né, que ela, então, está ali tendo prejuízo em função de desperdício de material, em função de falta de sincronia, né? Olha só, falta de sincronia entre o que é produzido, então, olha, entre o que acontece lá na cozinha e o que acontece na área de venda e o que é vendido. Falta de padronização nos produtos oferecidos. Então, não tem um padrão naquilo que é realizado lá na cozinha. Então, olha só, eu tenho lá 2 confeiteiros e 2 ajudantes na cozinha, né? Então, eles estão trabalhando, mas não dentro de um padrão. E, além disso, ela não consegue expandir, pois ela não explora o potencial de seus confeiteiros na criação de novas receitas e sabores. Então, perceba, olha, que ela tem potencial ali, né, que ela tem ali um conhecimento, né, as competências ali instaladas, mas ela não está conseguindo aproveitar isso. Será que a gestão do conhecimento pode auxiliar as proprietárias na solução desses problemas? Então, estão surgindo problemas também com a satisfação dos clientes, né? Além desses problemas do desperdício, da falta de sincronia, né? Tudo isso vai gerar o quê? Vai alcançar ali esse cliente da empresa.
porque é ele que vai sentir, né, lá na ponta essa insatisfação, muitas vezes, com a produção, né, com aquilo que a empresa oferece para atender a necessidade desse cliente. Então, aqui elas devem abrir um sinal de alerta mesmo, devem acender o sinal de alerta, porque isso que elas sustentaram por um tempo como um diferencial, que fizeram com que elas permanecessem no mercado aí há 10 anos, isso elas podem perder, né? Elas podem, então, deixar que isso se perca se elas não fizerem a gestão correta da empresa. Então, muitas vezes, a organização também, ela acaba, né, tendo prejuízo e acaba não dando certo, não porque o setor não vai bem, né, não porque ela não teria ali todas as condições de realmente ter sucesso, mas muitas vezes é por pecar no gerenciamento, né, do gerenciamento desses recursos, para gerar os resultados esperados. Então, aqui nessa situação problema, onde a gente está fazendo esse exercício, né, de pensar, então, nesses conceitos aplicados para resolver uma situação da realidade prática profissional, a gente pode chegar aqui nas seguintes questões para poder, então, auxiliar, né, ou começar e auxiliar a empresa Bolo Brigadeiro. Então, uma questão muito importante é saber que, independente do tamanho da organização, a criação do conhecimento ela deve estar presente. Então, foi aquilo que eu falei há pouco. Independente do tamanho da empresa. Se a gente tem uma empresa, né, de pequeno porte, se a gente tem 2 pessoas trabalhando, ali tem potencial, né, ali tem conhecimento sendo aplicado na realização daquele trabalho, na prestação daquele serviço. Então, independente, né, do tamanho da empresa, a criação do conhecimento ela deve estar presente ali. Então, voltando ali nesse quadro, é necessária a construção, né, para que elas consigam resolver e superar esses desafios, é necessário a construção de plataformas que estimulem a criação e compartilhamento do conhecimento. Essas plataformas, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito delas, vai explicar aqui também, você vai entender, né, como que elas funcionam dentro do ambiente organizacional, mas elas são conhecidas dentro desse ambiente organizacional como BAS, B-A-S. Tá? Então, elas são plataformas que estimulam a criação e compartilhamento do conhecimento. E para isso, né, para que elas consigam implantar, construir essas plataformas, elas precisam conhecer o que é esse conceito. Também é muito importante estimular a confiança mútua e a colaboração por parte dos gestores organizacionais. O conhecimento, ele nasce dos mais diferentes modos. Assim, a gente pode dizer que não há uma fórmula para que o conhecimento se crie, mas há de ter conscientização e ações que estimule. Então, o que a gente consegue perceber aqui na Bolo Brigadeiro é que elas têm ali, né, pessoas que têm conhecimento, que tem o conhecimento, por exemplo, né, o vendedor, o atendente, o caixa, ele tem um conhecimento daquilo que sai mais, da percepção do cliente, né, mas esse conhecimento, ele não está, né, sendo transformado, essa informação, a gente poderia dizer assim, não conhecimento, né, mas essa informação não está sendo transformada num conhecimento, porque ela não é compartilhada, porque ela não é utilizada, ela não chega lá na cozinha, né, até os confeiteiros, para que eles possam, então, utilizar essa informação para gerar, sim, um conhecimento acerca da necessidade do cliente e poder, então, organizar a produção, né? Organizar essa produção. Até mesmo as questões, por exemplo, de padronização dos produtos. Essa falta de padronização dos produtos, ela pode ter uma relação com o desperdício de materiais. Então, o que será que acontece, né, que esses materiais estão sendo desperdiçados? E os materiais podem ser, por exemplo, materiais de consumo para a fabricação dos doces, né? Pode ser lá no salão também, onde se atende o cliente, materiais que esse cliente utiliza para fazer o consumo do doce ali naquele local, né? Como pratos, guardanapos, ou até mesmo, né, prestar atenção, por exemplo, naquilo que o cliente ele deixa, ele descarta, né? Isso pode trazer uma informação muito importante lá para a parte de confeitaria, para a cozinha, daquilo que o cliente está gostando ou não, né? Então, se ele deixou comida no prato, é porque, né, tem ali um desperdício, é porque ele não gostou, alguma coisa estava errada. Às vezes, não é nem que ele não gostou, mas o tamanho, né, o padrão ali que está fugindo do padrão. Às vezes, aquele tamanho está sendo
sendo exagerado, né? E o cliente não consegue consumir o produto todo. Então, tudo isso são informações importantes que podem se transformar em conhecimento. Mas para que ela se transforme em conhecimentos, é necessário, né, criar essas plataformas aonde a gente pode aí ter a interação, ter a utilização dessas informações. Então, como, né? A gente vai ver aqui como, então, fazer tudo isso, como aplicar o conhecimento na prática da realidade profissional. E, para isso, eu convido você a assistir o vídeo introdutório da nossa próxima sessão. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, aluno, você já pode ter uma ideia aí a respeito do conhecimento organizacional. E agora a gente vai falar de um outro conceito também muito importante nesse sentido da criação do conhecimento organizacional, que é o conhecimento, a criação do conhecimento interorganizacional. Eu acho que essa palavra, né, ela já nos sugere alguma coisa, interorganizacional, entre organizações, né? Então, vamos lá no quadro para a gente falar um pouco a respeito disso. O conhecimento interorganizacional, essa criação, né, a criação do conhecimento de uma empresa, ela causa influência sobre o ambiente que ela está inserida, porque e também por ele é influenciado, né? Então, o conhecimento, a criação desse conhecimento dentro de uma empresa, ela vai acabar, né, influenciando o ambiente que ela está inserida. Então, que ambiente que ela está inserida, né? É tanto o ambiente, né, ali, como a gente falou, internamente, dentro daquela organização, a maneira de fazer, a maneira, então, de produzir um diferencial em relação aos concorrentes, né? Tudo isso vai estar ali presente, mas ele vai influenciar esse ambiente também, né? Então, a necessidade do cliente, a satisfação desse cliente, vai influenciar os próprios concorrentes. Bom, voltando no quadro, entretanto, não é só dentro, né, então, de uma organização que o conhecimento organizacional ele se cria, mas também a partir do relacionamento interempresas, entre as empresas diferentes, né? Então, o conhecimento organizacional, ele também vai acontecer, ele pode acontecer, né, no relacionamento entre empresas. Então, como que isso pode se dar, né? Como que a gente poderia pensar nessa criação de conhecimento também, nesse relacionamento interempresas? Quando a gente fala entre as empresas, a gente pode, por exemplo, falar, né, entre uma empresa e seus fornecedores, né? Então, eu posso ter nessa relação com, né, esses meus parceiros, né, que podem ser parceiros, essa criação do conhecimento. Então, quando eu tenho um fornecedor que ele, né, ao lançar um novo produto ou ele realizar, por exemplo, alguma estratégia que leve ele a ter informações de mercado, um conhecimento sobre o mercado, com uma pesquisa, né, uma pesquisa de mercado, e ele, então, possa utilizar essas informações para também passá-las, interagir, né, com os seus clientes, por exemplo, ele está fazendo isso, né, essa criação do conhecimento entre empresas. Então, você imagina, por exemplo, uma empresa de varejo, como a Bolo Brigadeiro. Por que ela é uma empresa de varejo? Porque ela atende o consumidor final. Ela tem informações a respeito desse cliente lá na ponta, né, da satisfação dele. Então, a respeito do quê? Né? A respeito, por exemplo, do gosto, né, do paladar desse consumidor. São informações importantes que podem auxiliar a indústria, o fornecedor dela. Então, voltando ali no quadro, os autores, eles falam das redes interorganizacionais. Então, o conhecimento, né, como a gente falou, ele precisa de plataforma, ele precisa de um contexto para que ele possa ser criado.
E esse conhecimento, né, que necessita desse contexto, ele precisa de um contexto físico, né, para que ele seja criado. Então, e esse contexto, né, a gente vai pensar num contexto de tempo, de espaço, de relacionamento. Tá? Então, esse contexto, né, ele é chamado aqui, né, a gente viu ali no início da aula, e eu falei para vocês que a gente ia conhecer um pouco mais das BAs. Tá? Então, a BA, ela é entendida como um lugar, né, como um lugar de interação que ocorre em um tempo e em um local específico. Então, as redes interorganizacionais, o que elas são? Né? São redes nas quais as empresas, elas fortalecem os vínculos existentes por meio de troca de informação e conhecimento. Que pode, né, e conhecimento que são coordenados com os objetivos comuns delas. Então, para que, né, eu tenha essas redes interorganizacionais, eu preciso ter um contexto para que isso ocorra. Eu preciso ter, então, também exige essas plataformas, essas BAs, né, que a gente pode entender aí como a interação nesse contexto que é de tempo, de espaço, de relacionamento. Então, eu preciso ter um lugar, né, aonde eu tenha ali um determinado tempo para que essas relações aconteçam, né, esse espaço para que essas relações aconteçam. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa no lugar, no espaço, a gente está pensando no ambiente físico. Mas hoje, né, não precisa ser necessariamente um ambiente físico. Pode ser um espaço virtual, né? Pode ser uma troca de informações virtualmente, né? Uma transmissão de informações, de dados que podem gerar um conhecimento. Então, como eu disse, eu tenho lá um conhecimento do meu cliente acerca do que ele consome. Então, vamos pegar aqui, tem um bolo brigadeiro, que é, né, uma confeitaria, mas eu posso ter lá um supermercado. Então, no supermercado, eu tenho um registro dos produtos que saem, em que determinada época do mês. Eu posso ter informações quando eu tenho o cadastro do cliente, e isso, né, muitos varejistas hoje fazem. Ele faz um cadastro, a pessoa passa a pertencer a um clube de fidelidade daquela loja, e cada vez que ele faz a compra, é registrado ali tudo que ele comprou, né, naquele cadastro dele. Então, olha a quantidade de informações que, por exemplo, o varejista tem, que ele pode compartilhar, então, criando uma relação com o seu fornecedor, e ele pode transmitir isso em um determinado tempo, né? Então, pode ser num tempo real, a partir do momento que o cliente fez a compra, aquela informação já é transmitida. Então, eu preciso ter a questão do tempo, eu preciso ter um espaço, esse espaço pode ser virtual, né? Ou não, né? Eu posso ter um espaço físico, né? Ter reuniões, né? Onde eu vou me encontrar com essas pessoas e compartilhar informações. Isso vai depender muito do contexto de cada organização, do tipo de atividade, né? Mas a gente viu que, independente do porte da empresa, é importante o gerenciamento desse conhecimento, criar o conhecimento, gerenciar esse conhecimento. Bom, voltando no quadro, então, também os autores falam das redes de conhecimento. As redes de conhecimento, ela possibilita compartilhar o conhecimento com o mundo exterior. Então, também, né, esse mundo exterior com quem que é? Então, com os fornecedores, com os clientes, com universidades, com outras organizações. Então, não é somente, né, eu pensar nessas redes interorganizacionais, que elas podem ser pensadas também, por exemplo, dentro da organização, as áreas, né? Então, ali na Bolo Brigadeiro, eu tenho a confeitaria, eu tenho a parte da cozinha, e eu tenho a parte lá de vendas, e eu tenho, né, a gestão lá que é feita pelas sócias. E eu tenho, né, então, todas essas pessoas trabalhando em setores diferentes. Por mais que a empresa seja pequena, né, a gente tem esses setores, por mais que eu não tenha ali definido, às vezes, numa empresa menor ainda, eu não tenho essas áreas separadas, mas eu tenho essas atividades sendo realizadas, e ao realizar essas atividades, eu entro em contato com muita informação, e essa informação, ela tem que ter um espaço para que ela possa ser compartilhada. Então, não só, né, eu vou gerar conhecimento internamente, mas eu posso gerar conhecimento também, criar esse conhecimento quando eu compartilho isso externamente. Eu já dei o exemplo do fornecedor, eu posso compartilhar esse conhecimento com o meu cliente, né? Eu posso compartilhar esse conhecimento fora também, com outras organizações, com universidades, né? Então,
esse conhecimento, por exemplo, quando eu recebo pessoas para fazer uma pesquisa acadêmica dentro da minha instituição, quando eu abro espaço, eu estou fazendo essa interação, né? E isso vai criar conhecimento. Então, lá no próximo quadro, então, essa criação do conhecimento aí interorganizacional. Então, os fatores adicionais para a criação desse conhecimento interorganizacional. O número de empresas participantes e que colaboram no processo de criação do conhecimento, né? Esses fatores são importantes para o compartilhamento contínuo. Então, a criação do conhecimento, ela pode ocorrer entre 2 ou mais empresas. Então, esse número de empresas, né? Então, a partir do momento que eu tenho já uma outra empresa, eu já posso ter essa troca essa criação de conhecimento. E pode ser informada, e pode ser formada a rede, né, de empresas, aí, a rede de organizações, ela pode ser formada até por empresas rivais. Quem que são as empresas rivais? Né? São os concorrentes. Então, será que o que está acontecendo na Bolo Brigadeiro, ela acontece também nos concorrentes ou é algo que só está acontecendo na empresa dela? Porque pode, muitas vezes, ser algo que é característico do setor. Então, também, né, os concorrentes eles podem se unir para buscar soluções em conjunto, né? Mas eu preciso criar essa possibilidade, essa plataforma, né, criar a IUBA para que isso possa acontecer. Então, esse compartilhamento de informações também com os concorrentes pode gerar um conhecimento. Então, eu posso ter isso sendo criado por associações, por sindicatos, por entidades de classe, né? Onde eu vou conseguir me organizar, ter momentos onde eu posso, então, sentar junto, discutir os problemas, né, que são comuns a todos, buscar soluções conjuntas. Bom, então, vamos lá nesse quadro ainda, voltando lá. Quais são esses fatores, então, importantes aí para o compartilhamento contínuo? Além, né, do número de empresas participantes, eu tenho também os vínculos que as empresas estão ligadas. Então, os vínculos podem ser administrados, né, como eu falei, pode ser administrado por diferentes em diferentes modalidades, né? Esse vínculo pode ser através de uma associação, pode ser através de um sindicato, pode ser através de uma entidade de classe, pode ser criado, né, uma forma de criar esse vínculo bem característico, né, criado uma entidade, uma associação, algo assim, justamente para promover isso, né, com o objetivo principal de promoção, dessa promoção de criação de conhecimento, né, porque muitas vezes uma associação, um sindicato, ele também tem outros objetivos e está incluído nele, pode estar incluído também esse objetivo de construção de conhecimento conjunto para aquele setor, para aquele ramo de atividade. Mas eu posso criar um específico para isso. Voltando no quadro, então, a importância é que exista o vínculo, né? É importante que se tenha esse vínculo. A duração, né? A duração também pode ser temporal, né, desses relacionamentos, pode ser também a de longo, né, ou de uma curta duração. Ela pode ser, né, para um projeto específico, né, mas pode ser também de longo prazo, como eu disse, sustentada aí por essas associações, por essas entidades. Um fator importante é o sentimento de identidade entre as organizações participantes. E como que se cria, né, esse sentimento de identidade? Bom, eu me identifico com o outro, eu me identifico com os problemas, eu me identifico, né, com as soluções que são encontradas, eu me identifico com aquele objetivo, com aquele propósito. Então, essa identidade ela é muito importante, que ela exista. E isso a gente pode conseguir, por exemplo, quando a gente está ali numa associação pode ser até concorrentes, né, mas que é do mesmo setor. Às vezes, nesse setor, eu não tenho só concorrentes, eu tenho os fornecedores também, né? Eu tenho aquelas outras empresas que prestam serviço, às vezes de transporte, de distribuição. Então, essas empresas que estão ali em conjunto, ela tem que ter ali algum vínculo de identidade entre elas. Bom, então vamos agora pensar aí na Bolo Brigadeiro, né? Então vamos transpor isso novamente para a realidade prática, né? Para a realidade aí de uma organização. Então vamos lá no próximo quadro.
exercitando, né? Como o bolo brigadeiro poderia, então, proceder para fomentar a criação do conhecimento interorganizacional, né? De que forma que as sócias lá, a Marli, a Beth, elas poderiam fazer isso, né? Então, o que é preciso desenvolver para que as proprietárias da Bolo Brigadeiro possam melhorar seu desempenho organizacional, partindo da criação do conhecimento interorganizacional? Então, como manter essa destreza depois de compreender sobre o conhecimento interorganizacional? Então, são questões muito importantes que elas precisam responder, né? E que a gente pode aqui, com esse conhecimento adquirido a respeito tanto da criação do conhecimento organizacional como da criação do conhecimento interorganizacional, pode ser aplicado, né, para responder esses desafios. Então, ali no próximo quadro, já pensando na solução, né, e na resposta a esses desafios, ela pode, por exemplo, né, como que ela pode aí criar esse conhecimento interorganizacional? Por meio de contatos com outras empresas do ramo. A Bolo Brigadeiro pode verificar se os mesmos problemas relacionados aos desperdícios e falta de padronização ocorrem. Então, quando ela faz isso, né, quando ela conversa, ela interage, né, com os seus concorrentes, ela troca esse tipo de informação, ela vai criar um conhecimento a respeito, né, daquilo que está acontecendo ali e que pode ser algo do setor dela, da empresa dela, ou pode ser algo que está acontecendo de uma maneira comum, né, com as outras empresas do setor, né, e na cidade onde ela está, por exemplo. Então, será que é falta, por exemplo, de buscar, né, um conhecimento, de buscar, então, informações, né, que possam auxiliar eles a construir uma maneira de padronizar os produtos, uma maneira, então, de evitar os desperdícios, né? Então, eles podem aí pensar conjuntamente, né, e buscar essa solução que se transforma num conhecimento para a área. Então, muitas vezes, a necessidade de fazer um treinamento, né, de boas práticas, né? Existem aí as boas práticas de manipulação de alimentos. Essas boas práticas podem auxiliar elas a encontrar em conjunto, né, ali com as outras empresas, a poder viabilizar esse tipo de solução para todas. Às vezes, uma solução que pode ser muito dispendiosa, inviável para uma empresa isoladamente, agora, quando as empresas se unem, elas podem buscar soluções conjuntas que viabilizem, né, para todas elas. Voltando no quadro. Existe, então, será que existe para que elas possam fazer isso, né? Para que elas possam, então, buscar e fazer esse contato com outras empresas do ramo, uma forma de fazer isso é buscar através de associações. Então, será que existe, né? Então, pensar assim, será que existe alguma associação na cidade delas, ou até mesmo no estado, onde elas possam se vincular, onde elas possam, então, buscar essas outras empresas para trocar essas experiências, né, para trocar a experiência? Então, através da associação, isso facilita, porque eu já tenho, né, se eu tenho uma associação, ela já está ali estruturada, ela já tem uma estrutura, ela tem informação, né, a respeito dessas outras empresas, essas outras empresas já têm um vínculo com essa associação. Então, é possível estabelecer uma maior aproximação, por exemplo, com os fornecedores, né? Então, essa é uma outra possibilidade, olha, não só com os concorrentes, né, mas também com os fornecedores. E por que com o fornecedor? Bom, se ela está tendo desperdício de materiais, pode também estar acontecendo que, de repente, o tipo de embalagem que esse fornecedor ele tem está ajudando, por exemplo, a ter o desperdício. Então ele vem numa embalagem que é muito grande, sobra material, eu tenho que armazenar esse material, mas depois quando eu vou usar de novo ele já não está tão fresco, não está bom, isso vai comprometer a qualidade do produto. Então veja quantas informações o varejista ele pode ter, né, que ele pode então passar para a indústria,
né, para que a indústria possa, então, fornecer para ele um produto não só de qualidade, mas a maneira como esse produto é fornecido. Às vezes o tipo de embalagem, a quantidade que vem na embalagem, o sabor, né? Então, tudo isso pode ali também ser uma forma de criar conhecimento junto com essas outras organizações. Uma outra maneira é também possibilitar aí ela aproveitar o conhecimento do fornecedor. Porque imagina um fornecedor, né, de produtos alimentícios, ali de insumos, né, para a fabricação de bolos. Esse fornecedor, possivelmente, é uma empresa grande, que tem um laboratório, que desenvolve, né, ali na sua cozinha os testes para novos produtos. Então, ele tem também ali um conhecimento instalado que ele pode utilizar, né, para ajudar essas empresas na melhor utilização daquele produto, né? Então, qual que é a melhor forma de utilização? Então, ela pode aí também aproveitar, né, desse conhecimento com o fornecedor. Voltando no quadro, e as empresas concorrentes, né? Elas podem se ajudar, né? Então, essas empresas rivais, muitas vezes elas podem se ajudar, elas podem buscar essas soluções em conjunto que viabilizam, né, superar desafios que são iguais. Então, questionamentos, né, esses questionamentos precisam ser feitos. Deve-se fomentar a criação desse conhecimento interorganizacional. Então, como, né, que elas vão fazer isso? Se questionando, fazendo esse tipo de questionamento, fomentando essa criação do conhecimento interorganizacional. E essa fomentação da criação desse conhecimento é justamente quando eu crio essas possibilidades de ter um espaço de interação, um espaço de troca, né, de informações e geração de conhecimento. Ali no próximo quadro, então, a sugestão. Qual que é a sugestão? É criar as BAs dentro da própria empresa e também fora dela. Então, é importante que ela tenha lá essa plataforma, né? A gente pensa assim, esse contexto dentro da própria empresa, aonde possa haver essa interação. Onde possa haver essa interação. Então, essa interação dentro da empresa, quando a gente tem uma empresa pequena, isso muitas vezes se torna mais simples, né? Mais fácil, porque eu posso criar ali momentos onde as pessoas possam se reunir para poder discutir acerca desses problemas que acontecem, das informações que ela tem, tanto da cozinha, quanto da área de vendas, né, quanto da área de gestão, e que, então, isso possa ser compartilhado, né? Voltando no quadro, então, internamente, quando eu tenho uma empresa pequena como a Bolo Brigadeiro, muitas vezes isso se torna até mais fácil de ser feito. Mas ela também tem que buscar fazer isso fora da empresa, né? Porque essa experiência, né, do fornecedor, a experiência dos concorrentes, também pode ajudar muito elas ali a superar esses desafios. Então, criar essas BAs dentro da própria empresa e também fora, de modo que esses conhecimentos sejam mais facilmente compartilhados. Então, o que a gente pode sugerir, né, para ela implantar? Nós já demos aqui algumas sugestões, como a questão das reuniões, como a questão de buscar essa interação entre tanto o fornecedor quanto, principalmente com os concorrentes, né, através de associações, de entidades de classe. Mas saber que o conhecimento ele envolve um fluxo contínuo. Então, como nós dissemos, as organizações elas são dinâmicas, né? O mercado é dinâmico. Então, é preciso se criar uma maneira de ter isso continuamente, né? Não é somente uma ação pontual. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo é a conscientização. Então, conscientização é tomar consciência, né? É parar para pensar, refletir o que está acontecendo, por que isso acontece dentro da organização, né? E como que é a forma de se buscar superar esses desafios. Bom, então eu vou convidar você agora a assistir o vídeo introdutório da nossa próxima sessão. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema.
considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então, o nosso próximo tema aqui, está ali no quadro, são os modelos de conhecimento. Então, vamos já, ali no próximo quadro, falar a respeito deles, né? A relação e para a gente falar dos modelos de conhecimento, antes é muito importante a gente falar a respeito da relação entre conhecimento tácito e explícito. A relação entre o conhecimento tácito e explícito, ela gera 4 padrões básicos para a criação do conhecimento. Então, o conhecimento tácito, né, é aquele conhecimento que ele está baseado no quê? Né? No know-how, no como fazer, na experiência. Ele é mais difícil de ser transmitido, ele envolve habilidades técnicas e ele apresenta uma dimensão cognitiva que consiste em modelos mentais, em crenças e perspectivas que estão inseridas em nós, que consideramos e que a gente considera tão natural, né, que é difícil de articular. E o conhecimento tácito e o explícito, eles se complementam. Então, nós podemos ter aí essa relação entre o conhecimento tácito e explícito, ele vai gerar, então, padrões básicos de criação do conhecimento. Esse conhecimento, ele pode ser, então, criado a partir do conhecimento tácito para o conhecimento tácito. Então, ele ocorre quando o conhecimento é compartilhado de indivíduo para indivíduo, essa transformação aí do conhecimento tácito para o tácito. E ele vai, então, através do quê? Né? Através da observação, da imitação de uma prática. Do tácito para o explícito, o conceito tácito, ele torna-se explícito por meio de analogias, de conceitos, de hipóteses ou de modelos. E do explícito para o explícito, o conhecimento são compartilhados por meio de reuniões, de conversa, envolve a interação entre esses conceitos. E no explícito para o tácito, diz respeito ao aprender fazendo. Né? O conhecimento acumulado no nível individual necessita ele ser socializado, iniciando, então, um novo conhecimento. Então, aqui a gente vê como que a gente pode, através dessa relação entre conhecimento tácito e explícito, criar conhecimento. Bom, mas também nós temos, né, a questão dos modelos, né, desse modelo de conversão do conhecimento. Então, o modelo de conversão do conhecimento, vamos lá no próximo quadro. Quando a gente fala do modelo de conversão do conhecimento, a gente traz aqui esse modelo desses autores, Carvalho, Takeuchi e Nonaka, que eles vão falar desse modelo que é conhecido como SESI, né? que é justamente aqui as iniciais, né, de socialização, de externalização, combinação e internalização, tá? Então, quando a gente vai falar no modelo de conversão, né, do conhecimento, então, de tácito para tácito, a gente está falando, então, de um modelo de socialização. A socialização a interação ocorre entre indivíduo, tá? Então, de tácito para tácito, né, que ocorre, o conhecimento é compartilhado de indivíduo para indivíduo, e ele, então, ele vai acontecer a partir de uma socialização. Então, através da observação, da imitação da prática. Já, né, como que a gente pode pensar que no modelo de conversão do conhecimento de tácito para explícito? Ele vai dizer, então, que esse modelo é externalização, é conhecido como externalização. A externalização entre indivíduo e grupo. Então, vamos pensar lá no tácito para o explícito. O conceito tácito, ele torna-se explícito por meio de analogias, de conceitos, de hipóteses. Então, a externalização é entre esse indivíduo e um determinado grupo. Então, a gente pode pensar lá no confeiteiro, né, no cozinheiro, que ele, então, vai passar esse conhecimento dele, ele vai ter que externalizar para aquelas pessoas que trabalham com ele dentro da cozinha. De explícito para explícito, então, ele vai dizer que é um modelo de conversão do conhecimento que se chama de combinação, tá? Então, a combinação
é dos grupos para a organização. Então, é um conhecimento ali que foi gerado por aquele grupo e que vai, então, ser transformado num conhecimento da organização. E do conhecimento de explícito para tácito é a internalização, né? Então, é esse que se amplia para o indivíduo, para o grupo, para a organização. Bom, então, o que a gente pode pensar aqui, né? Quando a gente fala aí é preciso ter, né, uma maneira de criar esse espaço de interação para que essa conversão do conhecimento ele aconteça, a criação do conhecimento ele aconteça dentro desses modelos, né, de conversão do conhecimento. E isso, por que isso é importante dentro da empresa? Então, olha, a pessoa ela tem lá um conhecimento, né, que é o conhecimento tácito dela. Para que isso possa se tornar um conhecimento organizacional, isso precisa ser compartilhado. Então, isso tem que se transformar em algo explícito, isso tem que ser compartilhado dentro de um determinado grupo e, através disso, isso vai sendo transformado numa maneira de se realizar as atividades, de se realizar o trabalho dentro da organização. E isso a gente pode pensar na transformação, então, da maneira como que se faz, né, nas melhores práticas. Então, isso é incorporado, isso passa a ser incorporado quando a gente fala do explícito para o explícito, né? Isso passa a ser incorporado como uma maneira de realizar aquela atividade, aquele serviço, né, dentro da organização de uma melhor forma. E essa melhor forma, ela partiu lá daquela maneira de fazer, né, de um determinado indivíduo. Mas para que ele possa ser um conhecimento da empresa, ele precisa passar por todas essas etapas. E ali, na última etapa de internalização, voltar novamente a ser incorporado por cada uma das pessoas, né, que fazem parte dessa organização, pelos indivíduos, pelo grupo, pela própria organização, como algo, então, que passa a ser instituído por ela, como uma maneira de fazer. Então, não adianta ficar só lá, né, no confeiteiro, lá no cozinheiro, na cabeça dele, a gente poderia pensar. Isso tem que sair dali, ser compartilhado para ver como que aquela informação, aquele conhecimento que ele tem pode ser, então, utilizado dentro daquele contexto, né, compartilhado com as outras pessoas e possa gerar um resultado. Então, lá na Bolo Brigadeiro, ela tem, né, um conhecimento muito grande ali instalado, competências muito importantes instaladas, mas ela tem que conseguir aproveitar disso. Então, ali no próximo quadro, o conhecimento tácito, como a gente disse, ele vai ocorrer por meio dessas experiências e vivências e pode ser compartilhado, então, de pessoa para pessoa, observando, imitando, né? O conhecimento tácito e explícito, eles são mutuamente complementares. O conceito tácito, ele torna-se explícito através do quê? De analogias, de conceitos, de modelos, né? Então, aquilo que eu conheço, que eu sei, né? Ele vai se explicitar através disso. Na conversão do explícito para explícito, eu posso fazer através das reuniões, de conversas, de e-mails, de manuais. E aqui, através disso, vão surgir novos conceitos. Esse novo conceito é que daí é incorporado como conhecimento dentro da organização e que a gente pode associar aí às melhores práticas, né? Aquilo, então, que, né, eu estava falando aqui como as melhores práticas. Então, é uma maneira melhor de realizar. Bom, então, ali no próximo quadro, adquirir um novo conhecimento ocorre na prática. Então, né, para adquirir esse novo conhecimento, ele vai acontecer na prática. Então, isso, né, que vai acontecendo ali na prática, no dia a dia da organização, é uma fonte, né, de criação de conhecimento muito rica. Mas para que ela possa ser, né, ali utilizada pela organização, eu preciso criar condições para que isso aconteça. Então, o conhecimento acumulado no nível individual, ele precisa ser socializado, iniciando, assim, um novo conhecimento. Então, é sobre isso que a gente vai tratar na próxima sessão desse nosso encontro. E, por isso, eu convido você a assistir o vídeo introdutório dela. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja,
Seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então, aluno, o nosso desafio agora é pensar justamente como que a gente cria ambientes favoráveis, né? A criação de um contexto favorável para a criação do conhecimento. Então, é isso que a gente vai falar. Vamos lá no próximo quadro. Bom, dentro das organizações, né, um termo que tem aparecido ele como muito importante é o capital intelectual. Né? E o capital intelectual, ele pode ser entendido ali como a soma dos conhecimentos tácitos e explícitos dos profissionais da organização. Então, ele forma esse capital intelectual. Então, quando a gente fala de capital intelectual, capital, né, nos dá essa ideia de recursos. E o capital intelectual, ele é igual ao capital humano, mais o capital estrutural da organização. Então, não é somente, né, esse conhecimento das pessoas, porque como a gente viu lá no bolo brigadeiro, as pessoas têm conhecimento, mas para que isso possa se tornar um conhecimento organizacional, eu preciso dispor de uma estrutura, né? E a gente vai ver que essa estrutura, né, essas condições, elas estão dentro de uma complexidade. Então, voltando ali no quadro, quando a gente fala, então, dessa soma dos conhecimentos, né, a visão dessa complexidade, ela deve ser analisada através de algumas regras, né? Então, a complexidade compreende algumas regras. E essas regras, elas dizem respeito às seguintes afirmações: que dentro da organização, o todo é maior que a soma das partes. Então, como que a gente pode transpor isso para pensar na questão, então, das pessoas, né? Quando a gente pensa aí na inteligência, no capital intelectual. Que o capital humano, ele é mais que a soma simplesmente dos recursos humanos, a soma, né, do conhecimento tácito e explícito. Então, o capital humano, ele é mais do que isso. Mas também, né, uma outra afirmativa que contrapõe essa, que o todo é menor que a soma das partes. Então, o capital humano, ele é menor que a soma dos recursos humanos. Por quê? Porque cada pessoa representa um conhecimento único. Na soma dos seus conhecimentos tácitos, dos seus conhecimentos explícitos, e por isso ela deve ser valorizada. E também o capital humano, então, ele é ao mesmo tempo, é um paradoxo, ele é ao mesmo tempo, né, maior e menor do que a soma dos recursos humanos da organização. Então, a criação do conhecimento, ele é um processo frágil, porque ele envolve pessoas. Então, vamos lá no próximo quadro. A criação, então, do conhecimento, ele é um processo frágil, porque não é somente uma questão, né, de a gente ter uma estrutura, de eu ter, por exemplo, lá como eu disse, né, eu ter uma plataforma de transmissão de informações, né, porque aquilo ali é informação, mas o conhecimento mesmo, a criação do conhecimento a partir dessas informações, ela vai se dar a partir das pessoas e da interação entre as pessoas. Então, por isso, é um produto social, é gerado pela interação entre as pessoas, e quando a gente fala dessa interação e a gente fala das pessoas, a gente não está falando de algo que é padronizado, né? A gente não está falando de algo que acontece sempre da mesma forma, né? As pessoas, elas são diferentes umas das outras, as interações, elas se dão de uma forma diferente. Então, o ambiente impacto é que pode estabelecer relações genuínas. Então, por isso, né, esse criar um contexto satisfatório, né, para a criação do conhecimento, ele também envolve aí esse ambiente. Entretanto, existem barreiras individuais e organizacionais que vão influenciar na formação do conhecimento organizacional, justamente, né, por causa do ambiente, desse ambiente organizacional. Então, eu preciso cuidar também para ter um ambiente propício, favorável, tá? Bom, então ali no próximo quadro, falando disso, dessas barreiras, quais são essas barreiras, né, que a gente pode ter aí? Há várias barreiras que vão se interpor à criação e compartilhamento do conhecimento. A gente tem barreiras individuais, né, que são aquelas barreiras relacionadas à percepção das pessoas, a como que as pessoas sentem, né, aquilo que vai acontecendo dentro daquele contexto. Então, a capacidade de lidar com novas situações,
com eventos, com informações e contexto, essa acomodação e ameaça, né, daquilo que vai acontecendo, a sua autoimagem. Então, como que lá o cozinheiro ele pode interpretar a questão da padronização, né, dos produtos? Como ele pode interpretar isso como uma ameaça? Isso pode ferir uma autoimagem dele, né, ele achar que ele não é tão bom, que ele não está sendo competente, que a maneira dele realizar não está correta. Então, as pessoas são complexas, né? Então, a gente pode ter aí barreiras individuais que a gente vai ter que lidar. Mas nós temos também barreiras organizacionais, né? A necessidade, por exemplo, de uma linguagem legitimada. Então, a busca de um vocabulário inovador também pode auxiliar na busca de novas oportunidades. Uma outra barreira também pode ser as histórias organizacionais. Como a história é transmitida, né? Então, como que os eventos de sucesso são transmitidos dentro da empresa, são valorizados, se valoriza mais o passado, do tipo, então aquilo que a gente fazia anteriormente era melhor do que agora, né? O jeito de fazer antes era melhor. Então, essa história organizacional também pode influenciar e pode interferir, criar barreiras, né, para a criação do conhecimento. Uma outra questão são os procedimentos, né? As pessoas evitam investir em procedimentos ineficazes. Então, também a gente tem que cuidar muito dessa questão dos procedimentos. E os paradigmas da empresa. Então, em qualquer organização exige metas, exige valores, normas compartilhadas por meio de paradigmas. E esses paradigmas podem, também a gente tem que tomar esse cuidado, porque esses paradigmas eles podem interferir aí e criar barreiras, né, na criação do conhecimento. Então, a gente está falando da criação, mas também a gente tem que pensar no compartilhamento. Vamos lá no quadro. O compartilhamento do conhecimento. As pessoas elas não compartilham seus conhecimentos sem uma fonte de motivação pessoal. Então, vejam, né, que essa motivação ela é muito importante, que é o engajamento das pessoas, elas se sentirem engajadas, elas se sentirem pertencentes, né? Esta é a razão que conduz à busca e aceitação de conhecimentos diferentes ou novos. A falta de motivação pessoal poderá levar a atitudes de procrastinação, rejeição, sabotagem ou passividade que prejudicam o conhecimento compartilhado. Então, o engajamento, né? Assim como a gente falou que é preciso, né, que as organizações, quando elas vão criar conhecimento em conjunto, elas tenham esse vínculo de identidade, identificatório, aqui também é importante entre as pessoas e os objetivos organizacionais. Voltando no quadro. A falta, então, de motivação, né? A gente já viu essa, vamos passar para o próximo. Então, as condições favoráveis. Para que ocorra o compartilhamento, então, do conhecimento, são necessárias certas condições. Então, que condições são essas? Justamente, são aquelas que vão fazer frente a essas dificuldades, a essas barreiras. Então, um ambiente organizacional favorável e empático, em que prevaleça a confiança. Bom, a confiança, ela está embasada no quê, né? A gente só confia naquilo que a gente conhece. Então, a informação ela é muito importante. Criar um ambiente, né, onde a troca de informações seja importante e informar dos objetivos disso. Então, quando eu crio esse contexto, por exemplo, através de reuniões, através, né, de uma forma de trocar essas informações para gerar conhecimento, as pessoas precisam saber, né, no que elas estão sendo engajadas e qual o propósito daquilo. Voltando no quadro, isso vai dando confiança e vai criando esse sentido de identidade. Então, a reciprocidade, o altruísmo, né? Promover treinamentos e outros programas que priorizem essa troca de conhecimento, que leve às pessoas essa sensibilização do que isso pode promover de melhoria, tanto, né, para o trabalho delas, quanto para o resultado da organização como um todo. O conhecimento é o recurso que leva a empresa a criar novas possibilidades, a inovar, a enfrentar o mercado. Além de tudo, conhecer, trocar e aprender é um fator altamente motivador para muitas pessoas, porque a pessoa ela se sente engajada, né? Ela se sente pertencente ao trabalho dela, ela não está alienada ao trabalho, né? Ela está ali engajada naquele trabalho. Bom, então vou convidar você agora a assistir o vídeo introdutório da nossa próxima sessão. Bom, chegamos ao final da nossa aula.
E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, aluno, nós chegamos nessa etapa aqui de pensar em novos desafios. Como que a gente pode aplicar esse conhecimento em outras situações, em novos desafios? Vamos lá, então, no quadro. Para que ocorra, vamos lá, então a gente vai aqui pensar nessa atividade. Um grupo de colaboradores da empresa onde você atua como gestor reuniu-se para elaborar um projeto voltado a ações sustentáveis e ao consumo consciente dentro da própria organização. No entanto, já no início do projeto, o grupo enfrentou barreiras. E a primeira delas foi a falta de informações a respeito do que é sustentabilidade e como fazer para conscientizar os colegas da necessidade dessa ideia ser viabilizada. Então, pensando nesse contexto, o que você poderia sugerir ao grupo? Qual seria a sua contribuição utilizando os conhecimentos que você já possui? Então, eu vou convidar você para que você reflita um pouquinho, vou dar um tempo aí para que você pense, que você faça suas anotações e daqui a pouquinho eu volto comentando essa atividade. Bom, aluno, então voltando, pensando aí, né, nessa atividade de interação, quando a gente vê aqui, vamos voltar ali no quadro até para falar dela, para destacar aqui alguns aspectos, né? Quando a gente pensa aqui nessas barreiras, que uma das barreiras é a falta de informação, por exemplo, sobre o que é sustentabilidade, é muito importante pensar, né, em possibilidades de levar esse conhecimento, né, para que as pessoas possam se engajar. Então, conscientizar esses colegas, né, da necessidade de viabilizar essa ideia, né, que é justamente essa consciência a respeito das ações sustentáveis, do consumo consciente, né? Então, o que a gente pode sugerir, né? O compartilhamento de conhecimento, que é fundamental para gerar essa confiança,
esse engajamento. Então, ter ali espaços para que isso aconteça, né? Viabilizar isso. Então, isso é muito importante em ações como essas. Bom, a gente chegou aqui no final dessa unidade e encontro você numa próxima oportunidade.